Chega, deixa essa pra gente, pô, pelo amor de Deus. Olha só, amanhã, 20 de novembro, é o dia da consciência negra. E o esporte, obviamente, tá ligado de maneira direta a esse tema, né? Com certeza. Há 70 anos, gente, um livro trazia os primeiros debates sobre o racismo no futebol brasileiro. Uma obra que até hoje provoca reflexões importantes. É mais uma reportagem que recebe o carimbo Valor em Jogo para temas relevantes socialmente. Estádio Mário Filho é o nome oficial do Maracanã. Uma homenagem ao jornalista que foi um dos grandes incentivadores da sua construção. Mas essa não foi a única contribuição de Mário Filho para o futebol brasileiro. Em 1947, 3 anos antes da inauguração do Maracanã, o talentoso cronista esportivo, irmão de Nelson Rodrigues, lançava a sua obra mais importante. Esse livro, O Negro no Futebol Brasileiro, um dos maiores clássicos sobre a história do nosso futebol. O livro Negro no Futebol Brasileiro ele é muito importante, primeiro porque ele te fotografa e te explica uma época do futebol e ele não fica limitado a essa questão do futebol. Ele mostra como era a sociedade brasileira na época, né? A gente vai ver, por exemplo, na capa do livro, que um dos jogadores de futebol que é negro, ele está com touca, ele disfarça os aspectos claros da sua etnia negra. Ele descreve de uma maneira, que eu diria assim, bastante romântica, né, e mitológica, que na época era revolucionária, vem na esteira do livro do Gilberto Freire e Casagrande Senzala, que o negro teria revolucionado o nosso futebol. Na página 126, Mário Filho escreveu: desaparecera a vantagem de ser de boa família, de ser estudante, de ser branco. O rapaz de boa família, o estudante, o branco, tinha de competir em igualdade de condições com o pé rapado, o quase analfabeto, o mulato e o preto, para ver quem jogava melhor. Era uma verdadeira revolução que se operava no futebol brasileiro. O livro completou 70 anos em 2017. De lá para cá, o negro conquistou espaço nos grandes times, chegou ao topo do mundo do futebol. Mas, infelizmente, ainda enfrenta esse adversário cruel, o preconceito racial. A sensação é sempre de derrota, de tristeza, porque você só quer ser tratado como os outros, né? Não com inferioridade, não com pena, nem com vantagens, privilégios, igual. Sempre foi essa a luta. Eu falo nisso há mais de 15 anos, não foi naquele dia. Eu me deparei com o meu veículo com as portas amassadas, banana sobre o veículo. O racismo dentro do futebol nada mais é do que um segmento do que acontece na sociedade. Ele não está restrito ao futebol. Só que no dia a dia as pessoas conseguem ter um certo equilíbrio emocional para não manifestar todo o seu preconceito. E dentro do esporte, né, principalmente dentro do futebol, no estádio, as pessoas perdem completamente o equilíbrio emocional e aí sim mostram quem realmente elas são. O clássico baiano foi palco de um caso há menos de um mês. No fim da partida, o colombiano Trellis, do Vitória, discutia com René Júnior, do Bahia, que diz ter escutado. Macaco. Falou bem claro esse macaco. Não chegou a falar nada mais, só falou macaco. Foi quando eu olhei, foi quando eu fui em cima do juiz reclamar. Mas o que me marcou mais foi quando eu cheguei em casa, minha esposa com as minhas filhas, e minha filha menor falou pra mim, Rainara, falou assim, papai não é macaco não. Aquilo ali cortou meu coração. René Júnior não quis denunciar. Nas redes sociais, Trellis pediu desculpas e disse que foi mal interpretado. Ele foi julgado e absolvido pela Justiça Desportiva. Mas essa semana, o goleiro Rodolfo, do Oeste, foi suspenso por 5 jogos por injúria racial contra Messias, do América Mineiro, numa partida pela Série B. Me chamou de macaco, Apesar de campanhas de conscientização, o problema pode estar aumentando. Em 2016, foram registrados 25 casos.
Este ano já são 49. Outros números chamam a atenção. Atualmente, a Série A do Campeonato Brasileiro tem apenas um treinador negro, Jair Ventura, do Botafogo. Não há presidentes de clubes negros na elite do futebol brasileiro. Se pegar o quadro de sócios desse clube de futebol, que são clubes populares, mas o quadro dos membros, o quadro social, é majoritariamente branco. Eles são brancos. Então, dificilmente você vai surgir um dirigente negro. Pode surgir, seria bom que surgisse, né? Mas vai ter preconceito. Apenas 2 negros ocupam cadeiras de gerente de futebol nos clubes da Série A. Alexandre Torres no Fluminense e Tinga no Cruzeiro. Tive outro clube que conversou comigo e, brincando, mas querendo dar um recado, um dos dirigentes falou, pô, mas tu deveria cortar o cabelo, né? Então, isso foi mais uma das coisas. Aí eu brincando, eu devolvi para ele, pô, você quer meu cabelo ou quer meu trabalho, né? Então, brincando, a gente também dá as respostas. Aqui no Cruzeiro não tenho nada, né, a falar, que eu nunca fui o gerente branco ou preto, gerente negro, não, eu sou gerente de futebol. Foi usando sapatos e não chuteira que Tinga conquistou o título mais importante da carreira, segundo ele. Final da Copa do Brasil este ano, no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo. Pela primeira vez na minha vida, eu me vi 3 noites antes da final sem dormir e as pessoas não entendiam por quê. Talvez eu vou estar revelando aqui agora. É porque eu sabia que eu tinha que afirmar essa posição. Isso é uma coisa que a gente cresce também. Pô, você é negro, você vai para uma área diferente, você tem que afirmar. O caminho é esse, é combater, é não abaixar a cabeça, é buscar o mérito, é ocupar os seus espaços com excelência, como fizeram os primeiros negros jogando futebol. A grande novidade no futebol, né, é a inconformidade dos jogadores negros com o racismo. O longo silêncio que esses jogadores tinham se sujeitado perante o racismo acabou. Quando o negro vai para uma posição acima, talvez as oportunidades não são a mesma que todos. Não pode errar 2, não pode errar 1. É isso aí, esse é um assunto que tem que ser falado e os casos precisam ser denunciados, é muito importante.